Ei, Luana, boa tarde. Boa tarde, Luana. Fala comigo. Boa tarde. É, se eu esperar o Diogo, parece que ele não pode. É o Diogo ou o Gustavo que estão por na internet. Não sei se é o Diogo na internet. Luana, eu vou esperar só mais 2 minutinhos. Se não aparecer, a gente começa a aula, tá? Tá bom, sem problema nenhum. Isso, agora eu ouvi sua voz. Ai, ai. Eu acho que é problema na internet Megalink. Todos meus amigos não, o pessoal do Twitter, todo mundo reclamando da Megalink. Meu Deus. Eu só imagino. Ô, Gustavo chegou. Vamos lá, galera. Ó, mais um dia de aula, né? Hoje nós estamos no nosso segundo dia. Então faltam aí 18 aulas, vai dar tudo certo a gente terminar isso aí na melhor. Lembrando, galera, que eu esqueci de falar, vocês receberão também uma pontuação pela participação. Então, lembra que eu falei que são 60 pontos de prova e são 40 pontos de atividade? Na realidade, são 60 pontos de prova, 30 de atividade e 10 de assiduidade. Então, todas as presenças de vocês serão pontuadas. Então, teoricamente, agora o Gustavo e a Luana têm 2 pontos. O Diogo, por causa da justificativa dele, ele vai ter que assistir essa aula, está gravada lá. E aí também para ele ser pontuado em caso disso. Ele avisou o Danilo, justificou, o pai o responsável entrou em contato. Realmente, nós sabemos do problema da internet, é um problema real mesmo. Então, quer dizer que não tem problema. Então, vocês também recebem pontuação pela participação, tá? Porque senão o aluno não quer vir assistir a aula. E nosso objetivo, cara, eu quero que vocês entendam que o objetivo maior, além de vocês não série, é que vocês aprendam, cara. A gente torce e nós queremos que vocês tenham condições de aprender realmente. Já nasci. Oi, pode falar. Será que é na próxima aula que vai ter atividade? Sim, hoje ainda é nossa aula sobre. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre ondulatória, sobre fenômenos. Na próxima aula já vou mandar uma atividade para vocês, para entregar na próxima semana. Na segunda-feira. É segunda-feira. Aí nessa aula de segunda a gente vai fazer
a atividade durante a aula? Não, nessa segunda não. É só a prova que é durante a aula. Ah, então você vai mandar a atividade, a gente vai ter uma aula normal e a gente vai fazer depois, durante Aí a vocês vão semana. usar essa aula na segunda-feira, caso tenha dúvida. Tem dúvida? Não tem dúvida, beleza. Se tiver dúvida, me pergunta, entendeu? Entendi. Show? Show. Então, vamos lá. Fenômenos ondulatórios. Então, agora a gente vai ter aula de fenômenos ondulatórios. Vamos ver ondulatório nossa aula de hoje. Deixa eu espelhar. Então, gente, ó, minha aula de hoje é fenômenos ondulatórios. Então, nós vimos já como é que eu faço para calcular a velocidade de propagação de uma onda, calcular a frequência, calcular período. E agora a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios. Aí, nessa primeira parte, eu elaboro uma lista de exercícios com 10 questões, para que vocês possam entregar sempre com uma semana, tá? Eu posto no grupo de vocês hoje ou amanhã no máximo, e vocês vão entregar só na próxima quinta-feira. Perfeito? Eu vou mandar um linkzinho para vocês postarem a atividade lá. Que depois eu tenho que imprimir isso, tudo bonitinho, tudo certinho. Vocês conseguem imprimir as atividades? Ou vocês precisam que... Como é que ficaria melhor para vocês? Consigo Eu imprimir. não consigo imprimir. Hã? Não consigo imprimir. Não Mas, consegue? mas eu adoraria ter impresso. Eu acho Então, que eu vou ter que dar um você jeito. consegue ir na escola pegar impresso? Consigo. Então Tipo, tá. né? Então tá. Então, olha só, ô Luana. Eu vou mandar para o Danilo também. O Danilo vai imprimir e aí vocês pegam lá. Aí o que que acontece? Vocês vão postar a foto das atividades manuscritas para mim, porque eu tenho que imprimir depois esse manuscrito. Tem a resposta, tem as questões, vão fazer lá manuscrito, perfeito? E aí vão tirar a fotografia e posta lá. Porque depois eu vou ter que imprimir isso e arquivar junto com a documentação. Então, por que você não manda pra gente imprimir, tipo, no meu caso, numa lan house, papelaria, sei lá, e Vou mandar, depois a mas é gente por isso que eu te entrega na perguntei. escola? É, por isso que eu te pergunto, por isso que eu perguntei para vocês se vocês têm como imprimir. E você me disse que não teria como. Mas Entendeu? eu não tenho como em casa, mas eu vou num lugar. Ah, não, só sem problema. Não, mas o Gustavo falou que tem como imprimir, então vamos jogar no grupo. Imprime, faz na folha, coloca o nome, manuscrito, faz na folha, tira a foto e posta no link que eu vou mandar para vocês. Acabou. Atividade cumprida. Porque eu preciso imprimir isso depois, tá? Então, depois isso vem para mim, aí eu vou na escola, imprimo e vocês terão uma pasta escrito dependência de física, porque se algum dia, né, forem questionar e por que que vocês foram terceiro ano, pode acontecer, tá, gente? Gente, no Brasil acontece de tudo, tá? Nós temos documentações que Acontece no Brasil, acontece de tudo nesse país. Então a gente precisa ter a documentação atestando que vocês cumpriram as 20 horas de dependência de acordo com o que é previsto no MEC. Tá claro? A gente tem que trabalhar certinho. Escola particular, gente, é complexo, é muito visado. Tá? Galera, vamos lá então. Fenômenos ondulatórios. Gente, nós vamos estudar primeiro esses 6 fenômenos: reflexão, refração, interferência, ressonância, difração e polarização. Estudar esses 3. Hoje vamos falar sobre esses 6 fenômenos. Só teórico. A parte matemática a gente fala de interferência e refração, vai ser para outra aula. Hoje é a parte teórica, tá? Vamos entender o que é cada fenômeno desse. Então, nós temos que ser capazes de olhar o texto falando de determinado fenômeno e saber, olha, isso aqui é uma reflexão. Não, professor, isso é uma polarização. Ah, isso é uma ressonância. Perfeito? O cálculo de refração e interferência vai ser na próxima aula. Show? Então, a próxima aula é cálculos de refração e interferência. Essa aula é só teoria. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber de fenômenos ondulatórios? Precisamos saber a seguinte situação. Com quais tipos de onda que esse fenômeno ocorre? Com ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas longitudinais
ou ondas transversais. Nós já aprendemos na aula anterior que as ondas mecânicas são as únicas ondas, as ondas só conseguem se propagar em meio material. Ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar no vácuo e no meio material. Nós aprendemos que ondas longitudinais, elas se propagam, né? O pulso e a direção de vibração são coincidentes, né? E ondas transversais não. O pulso é na vertical, por exemplo, e elas se propagam na horizontal. Como exemplo de ondas longitudinais, eu dei quem? O som. E como exemplo de ondas transversais, eu dei quem? A luz. Lembrando disso da aula passada. Então, ó, exemplo de uma onda longitudinal, quem é? Som. Exemplo de uma onda transversal, quem é? A luz. Perfeito? Galera, nós também precisamos saber nesses fenômenos se a minha velocidade permanece constante, se a frequência permanece constante ou se ela vai alterar, se o comprimento de onda vai ser alterado e se a amplitude também vai ser alterado, dentre outras características. Essas são as principais. E também nós precisamos relacionar esses fenômenos, eles ocorrem no cotidiano aonde? Né? Aonde que eu consigo perceber esses fenômenos? A reflexão, a refração, a interferência, a ressonância. Então, eu vou ter que citar para vocês situações do cotidiano que vocês vão observar a existência desse fenômeno. Então, esse é o nosso papel. Tá? Então, vamos começar com a reflexão. A reflexão de uma onda, ela ocorre quando essa onda muda de direção. Então, suponhamos, ela bateu na horizontal e aí ela foi para a vertical, ela bateu na horizontal e foi para a diagonal. Então, ela mudou a direção de propagação quando ela encontrou um obstáculo. Né? Por exemplo, quando você faz... Vou mostrar um GIF aqui para vocês vão entender. A reflexão, ela ocorre em todas as ondas, seja elas mecânicas ou eletromagnéticas, e todas as características, frequência, velocidade, amplitude, comprimento de onda, não são alterados. A única coisa que pode ser alterado é a fase. Aí você fica perguntando, professor, o que é uma fase de uma onda? Vamos lá. Vocês estão percebendo que essa onda aqui, ela estava se propagando na diagonal, ó, diagonal, mas que diagonal é essa? Sudeste, noroeste. E agora ela bateu, ela foi para outra direção, nordeste, sudoeste. Você vê que ela mudou a direção de propagação, tá? Nada vai mudar dessa onda, a velocidade não muda, a frequência não muda e o comprimento não muda. Mas a fase muda. Vou mostrar para vocês o que é fase. Olha essa reflexão. Eu fiz um pulso de uma corda, ela bateu numa extremidade, ela não continuou, ela voltou. Agora, repare, ela estava indo por cima e quando ela bateu, ela voltou por baixo. Então, a sua fase mudou. Então, houve uma inversão de fase. Ó, isso ocorre quando? Quando esse pulso é produzido, por exemplo, em uma corda e a extremidade dessa corda é fixa. Agora, se ela for móvel, olha o que acontece. Olha de baixo. Não houve inversão de fase. A onda bateu, voltou e na mesma fase. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o que eu tenho no primeiro exemplo? Inversão de fase. No meu segundo exemplo, o que eu tenho? Não tem inversão de fase. Tranquilo para vocês? Show? Quando a extremidade é fixa, bate e inverte a fase. Quando a extremidade é móvel, bate e não há inversão de fase. Vou cobrar isso depois de vocês. Galera, refração. Lembra que a reflexão que eu acabei de dizer, ela bate em um obstáculo e ela não volta? Que? É, a refração
A refração, ela ocorre diferente da reflexão, porque na refração, a onda ela encontra esse obstáculo, que pode ser um meio, só que ela não vai voltar, ela vai continuar, então ela vai mudar o meio de propagação. Então, o que caracteriza a refração é isso aqui, ó, mudança de meio de propagação. Então, galera, se vai mudar o meio de propagação, vai mudar duas coisinhas dessa onda. Vai mudar a sua velocidade e o seu comprimento de onda. Vamos entender o porquê. Suponhamos, o Gustavo é jogador, tá? Gustavo está acostumado a correr no gramado. Então, ele tem uma velocidade. Aí eu chamo o Gustavo para jogar na areia. Ele vai ter uma velocidade diferente na areia. Por que ele vai ter uma velocidade diferente na areia? Porque a areia é um meio diferente do gramado, do salão. Então, eu tenho uma condição diferente. Então, a mesma coisa é essa onda. Essa onda, quando ela se encontra, quando essa onda ela se encontra em um meio mais fácil para ela se propagar, ela vai ter sua velocidade aumentada. Agora, quando ela encontra um meio mais difícil para ela se propagar, a sua velocidade vai ser diminuída. Tá claro isso? Porém, a frequência não se altera. Nossa, tá ruim aqui para escrever. Tá dando esses riscos aqui. Tá? Não se altera. Ao mudar o comprimento dessa onda, também modifica e a frequência nunca é alterada. A refração das ondas mecânicas ela é diferente da refração das ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque nos meios em que a velocidade da onda mecânica é aumentada, as ondas eletromagnéticas têm sua velocidade diminuída. Olha só para vocês terem uma ideia. Quando as ondas mecânicas ela sai do meio gasoso e vai para o meio líquido, a sua velocidade aumenta. Quando ela sai do meio líquido para o meio sólido, a sua velocidade também aumenta. Então, quer dizer que para as ondas mecânicas, a sua velocidade é diretamente proporcional à densidade do meio. Maior densidade, mais denso o meio, maior a velocidade de propagação dessas ondas mecânicas. Porém, as ondas eletromagnéticas são diferentes. Se ela sai de um meio gasoso e vai para o meio líquido, a sua velocidade diminui. Se ela sai de um meio líquido e vai para o meio sólido, a sua velocidade diminui também. Então, quer dizer que para ondas eletromagnéticas, a velocidade e a densidade do meio são inversamente proporcionais. Show? Tranquilo para vocês aí? Entre a refração para as ondas eletromagnéticas? Ei, fala assim, entenderam aí para mim? Estou aguardando. Luana e Gustavo. Conseguiram entender o que eu falei? Consegui. Show. Galera, aqui é a parte matemática do cálculo de refração que eu falei para vocês que é na próxima aula, tá? Tem essa lei aqui embaixo, na próxima aula a gente calcula a lei da refração. O que eu quero agora é a parte teórica na aula de hoje. Então, primeiro, velocidade e comprimento de onda não vão mudar. Variam, mas a frequência não. Tá? Então, professor, aconteceu uma refração. O que vai acontecer? Velocidade e comprimento de onda vão ser alterados, porém a frequência continua a mesma. Depois nós vamos aprender na próxima aula a usar essa lei de Snell. Continua. Aqui, quais fenômenos estão acontecendo aqui? Dois fenômenos concomitantes. O primeiro fenômeno é uma refração e o segundo fenômeno é uma reflexão. O que está acontecendo? Eu fiz um pulso em uma corda de menor densidade, mais fininha. Esse pulso estava se propagando. Quando ele chegou aqui, ele encontrou uma corda mais densa. Então, mudei o meio. O que aconteceu com a velocidade dessa onda? Olha, a velocidade dela diminuiu. O que aconteceu com a amplitude? Diminuiu. Mas olha só, repare que uma onda continuou e a outra onda voltou. É como se tivesse formado duas novas ondas. Na realidade, está acontecendo aqui dois fenômenos. A onda que continua é a onda refratada
E a que bate e volta é a onda refletida. Então, aqui ocorre refração e reflexão com a inversão de fase. Olha, ela foi por cima e volta por baixo. Já ao contrário, se eu faço o pulso em uma corda mais densa e esse pulso se propaga depois para uma corda menos densa, o que acontece com a velocidade? Olha, a velocidade aumenta, a onda refratada vai ter uma velocidade maior, mas a onda refletida, olha só, ela volta, mas ela não muda a sua fase. Olha como é que ela volta, do mesmo lado que ela foi, só que ela vai para o sentido oposto. Tá? Olha esse exemplo e olha esse. Show? É cobrado isso da gente vestibulares. Galera, próximo. Vocês já perceberam, né? Assim, quem vai à praia, é muito comum, quem não sabe nadar, ficar tomando banho aqui na beirinha, né? Na próxima areia da praia. Já quem sabe nadar, vai mais profundo. Aí você fica assim pensando, fala, caramba, aqui na beirada, toda hora tem onda. Lá no fundo, quanto mais profundo você vai, menor, mais distantes estão as ondas uma das outras. O que acontece? À medida que vai aumentando a profundidade de um lago, as suas ondas vão aumentando o seu comprimento de onda. Ó, perfeito? Aí, quando essa onda passa para uma região mais rasa, o seu comprimento de onda vai diminuindo. Então, quer dizer como se tivesse uma onda pertinho da outra. Por isso que quanto mais raso você está, você vê várias ondas, uma próximo da outra. Você vai para o fundo, as ondas estão mais espaçadas, estão mais distantes umas da outra. Então, cada vez que uma onda em uma água sair de uma região mais profunda para uma região mais rasa, ela vai ter sua velocidade diminuída e seu comprimento de onda também diminuído. Que fenômeno é esse? Refração. Você pergunta assim, professor, não mudou o meio. Claro que mudou. Eu estava mais fundo e agora estou mais raso. Mudou o meio. Show? A refração da luz também é um fenômeno observado também. A luz branca, quando ela se refrata, ela muda todas as suas cores. Né? Ela muda, na verdade, ela se dispersa nas suas cores visíveis, que são o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. E nós temos que saber todas essas cores. Então, a luz branca, ao passar para um prisma, ela tem o quê? Ela tem um nome chamado de dispersão luminosa. E essa dispersão luminosa vão ser as 7 cores do arco-íris, que eu utilizo como técnica para memorizar, VA, VAAVE. Show? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Repare que, pela ordem que eu escrevi aqui, para cima, essas ondas têm maior comprimento de onda. E aqui, para baixo, elas terão maior frequência. Então, qual é a onda? Qual a cor visível de maior frequência? O violeta. Qual a cor visível de maior comprimento de onda? O vermelho. Galera, o desvio sofrido por essas luzes, o desvio, ele é diretamente proporcional à frequência. Quem tem maior frequência, curva mais. Daí o nome violenta. Quer dizer que a violeta é a cor que vai sofrer maior desvio. É que vai demorar mais para sair desse prisma. Daí o nome violenta. Tranquilo também esse fenômeno, refração? Fala para mim. E aí? Sim. Para entender. Então vamos lá, galera. Definição de interferência. O que é interferência? Normalmente eu tenho interferência quando eu tenho duas ondas
Normalmente essas ondas vão ter características iguais, vão ser semelhantes nas suas características, perfeito? E elas vão se encontrar em um mesmo meio. Quando elas se encontram nesse mesmo meio, essa interferência, vai acontecer o quê? Vai acontecer dois tipos de interferência, uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. A construtiva, eu vou ter uma amplificação dessa onda. Por exemplo, a voz. Se eu pego, né, a minha voz e começo a falar aqui, vocês perceberam, ó, que a minha tonalidade mudou. Então, aqui, quando eu falo nessa caixinha, está tendo o quê? Uma interferência construtiva das ondas sonoras produzidas por mim. Por isso que teve um aumento na minha intensidade. A minha voz foi amplificada. Diferentemente de quando eu falo aqui. Então, eu posso ter interferências construtivas e interferências destrutivas. Olha o exemplo que eu tenho à esquerda. Eu tenho dois pulsos que se propagam numa mesma fase, se encontram, formam uma onda de amplitude maior, então aí eu tenho uma interferência construtiva. À esquerda eu tinha duas ondas que se propagavam em um mesmo meio, com as mesmas características, só com fases invertidas. Uma estava vindo em cima e a outra embaixo. Elas se encontraram no ponto P, o que aconteceu? Houve uma diminuição da amplitude. Se essas duas ondas tivessem a mesma amplitude, teria o quê? Uma interferência destrutiva. Show? Galera, aqui, ó, interferência construtiva, interferência destrutiva. Deixa eu falar de interferência na bolinha de sabão. Todos nós já brincamos quando crianças e depois nós voltamos a brincar quando a gente tem filhos, ou irmãos mais jovens, ou sobrinhos, ou primos, bolinha de sabão. E já perceberam que na bolinha de sabão a sensação que nós temos é que as cores estão dançando? Na realidade, está tendo ali uma interferência no espectro visível. Eu vou explicar para vocês como que ocorre essa interferência. Primeiramente, né, um grupo de ondas brancas vão colidir com essa bicamada. O sabão ele tem uma bicamada, né? E essa bicamada, quando a luz branca passa por ela, por essa primeira camada, ela sofre uma dispersão. Então, ela se separa nas cores visíveis do arco-íris. Mas algumas desses raios de luz vão sofrer uma reflexão e parte sofre refração. Quando elas se encontram na segunda camada, lembra que eu falei que é uma bicamada? Elas sofrem reflexão. Então, quer dizer que eu sofri uma refração, houve uma dispersão, depois uma segunda reflação. E aí, uma reflexão. O que acontece depois? Essas duas ondas vão se encontrar na superfície da bolinha de sabão. A que foi refletida primeiro e a que foi refletida na segunda camada. E aí o que vai acontecer? Essas danças das cores. Por isso que quando você olha, parece que as cores estão dançando e você vê várias cores a todo momento, porque está tendo uma interferência, né, construtivas do raio de luz, que se combinam nessa superfície, nessa face externa da bolinha de sabão. Interessante. Galera, nós vamos falar agora de ressonância, show? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ressonância. O que é ressonância? Todos os corpos na natureza, inclusive a gente, né, as partículas que constituem todo o material, seja ela molecular, seja ela iônica, seja ela covalente, o que elas têm? Elas têm uma certa vibração, um certo grau de vibração. E essa vibração, nós chamamos isso de frequência natural desse material. Então, quer dizer que se uma frequência externa for, se eu tenho uma fonte externa,
produzir uma onda com uma frequência igual à frequência desse material, esse material passa a oscilar com mais intensidade. Se ele passa a oscilar com mais intensidade, é esse fenômeno que é chamado de ressonância. Tá? Então, deixa eu ver, não tem um vídeo aqui, depois eu mostro para vocês um vídeo de ressonância. Eu vou mostrar logo, né? Deixa eu dar uma pausa aqui e vou para o YouTube, é coisa rápida. Tem alguns vídeos, a gente tem alguns vídeos no YouTube, deixa eu abrir novamente aqui que não entrou no YouTube. Pesquisar direto. Deixa eu pesquisar aqui ressonância, aí eu abro o vídeo para vocês. Ó, eu vou colocar essa aeroblástica para mostrar para vocês. Essa aqui é bem interessante, cara. Olha só, galera. Olha como é que fica o avião. O avião está entrando em ressonância com a frequência natural do ambiente. Então, a frequência do material que constitui o avião está sendo igual à frequência natural do ambiente que ele se encontra. E olha como é que fica as asas do avião. Vibrando, né, cara? Tá vendo? Olha só que doideira. Isso é o fenômeno chamado de ressonância. Olha como é que tá. Olha que doideira. O nome dessa ressonância aí para avião é chamado de ressonância aeroblástica. Olha como é que fica a asa do avião. Olha que doideira. Imagine você estar fazendo um passeio, né? E aí você está, né, viajando de avião e você olha para a asa do avião e você enxerga essa asa tremendo. Tem gente que gosta de sentar aí na beira da janela, né, olhando para a asa, tirando fotinha e tal. Imagine se você vê isso. Você fala, oh, meu Deus. Eu não Chegou, vou mas isso é você fala assim, meu perigoso. Deus, chegou minha hora, né? É É agora, hoje que vou pro céu. é hoje, né? É hoje que Papai do Céu vai me conhecer, né? Então, olha só que doideira, olha só. Claro, gente, os engenheiros que constroem esses aviões, eles trabalham, né, com simuladores prevendo essa certa ressonância. Então, os materiais são resistentes a essa certa vibração. Claro que, olha só, olhando para a asa do avião, claro que, gente, pode acontecer erros, né? Então, um erro de um engenheiro desse pode custar a vida de centenas de pessoas. Mas Só pra... isso, sempre que acontece, sei lá, é perigoso Não, ou é meio que normal? é normal, vai acontecer. Não tem como não acontecer. O problema, Luana, é que os engenheiros aeronáuticos eles têm que prever esse fenômeno e fazer o material resistente. Olha só, não tem como não acontecer. Só que você está vendo, ele está resistindo, ele não vai quebrar. Tem Porque certeza? se aquela asa ali quebrar com essa vibração, esse avião vai para o chão. Então, e se um dia quebrar? Se um dia. Ah, Quebrou, já aconteceu? já aconteceu. Mas primeiro eles fazem bastante testes, né, antes de liberar esse avião para aviação civil. Então a ideia é você fazer um teste. E aí, o que que acontece, ô Luana? Olha só, tá vendo ali que despedaçou? Ó, ó, ó. Olha só como é que tá parecendo um pássaro, né, voando, ó. É a asa de um avião, ó. Ó, ó, já era. Tchau. Vai aparecer para todo, ó. Ó.
Tá indo, pô, já era. Folhinha de papel. Ó. O que acontece, Luana? Principalmente no Brasil, né? Falando de Brasil aqui. As coisas não são levadas muito a sérias, né? Então, quer dizer o seguinte: os aviões, toda vez que eles fazem, principalmente aviões civis, né? Aviões monomotor, bimotor, eles têm que passar, em tempos, por um processo de perícia. Perfeito? E aí, os engenheiros, os mecânicos vão fazer uma avaliação de toda essa aeronave. Né? Vamos fazer uma avaliação. Ver se ela está apta para o voo, se ela está segura, todos os itens de segurança estão a posto, fazem tudo. O problema é a idoneidade. Por exemplo, será que o dono vai manter essa fiscalização do jeito que tem que ser? Porque vários acidentes aeronáuticos que aconteceram no Brasil tinha aeronaves que já tinha passado de fazer a vistoria e não foi fazer. Estava com a vistoria atrasada. Você está me entendendo? Uhum. Outra coisa, será que a aviação civil, às vezes tem aquela empresa ele faz orçamentos, né, em várias empresas que fazem esse processo de perícia, aí tem uma empresa lá que não é tão idônea, cobra mais barato. E aí não avalia todos os itens corretos de segurança. E aí libera aquela aeronave. Aí acontece um acidente, por exemplo, como Chapecó, que morreram todos os jogadores. Esse que é o problema. O problema é, as pessoas acham que nunca vai dar nada. Uhum. Eu vou na padaria, eu não preciso colocar um cinto de segurança, porque a padaria aqui é 2 quadras da minha casa. Não vai dar nada. Mas você vai passar por É na 2 cruzeiros. padaria de carro, gente. Você está me entendendo? Aí no Brasil, o que tem que ser feito? Você acha, Luana, que precisaria multar uma pessoa por dirigir sem cinto de segurança? Sim. Pô, precisava. Claro que não. É para a vida dela. Tem que pensar, pô, estou vendo a minha vida. Mas se eu não multar, ele não vai usar o cinto de segurança. Ué, mas o que que acontece? Não sei, aqui no Brasil, eu acho que as pessoas nascem com problema mental, porque não é Não, não é, possível. E isso aí, é tem que mental. mudar, Isso é porque complicado, né? o policial tá sem cinto de segurança, mas aí se for um coleguinha ou um conhecido, vai, segue sua vida, amigo. É esse que é o problema. O cara, às vezes, é um indivíduo da segurança pública, ou ele é do magistrado, ele acha que ele pode beber e não vai dar nada. Aí ele bate, mata uma família, para ele não dar nada. O cara E sabe. realmente não dá nada, né? E nós sabemos que no Brasil não dá nada, né? Não é verdade? Nós sabemos que não dá nada. E que no Brasil dá? Nada. É, eu ouço muito falar sobre racismo e recentemente no Brasil teve um momento que ficou muito, né, na rede social sobre o racismo e o que que deu, né? Mas não é racismo, não é crime? É, Cadê o... mas assim, eu acredito que até que esse movimento até ajudou um pouco algumas pessoas repensar. Eu mesma sou preta e repensei vários conceitos meus, né? E outras Claro, pessoas também, né? claro, claro. E aí, Luana, eu pergunto, né? Claro que você, assim como eu também, né, tivemos condições de estudar. A gente não foi para a periferia da cidade, a gente temos oportunidades na vida, mas nem, não é todo negro que tem. O Gustavo também, né, tá na afrodescendente, tem oportunidade para estudar, né, oportunidade para conseguir uma profissão. Mas será que é todo afrodescendente que tem condições disso? Claro que não. Não, E que com certeza. está lá no presídio? Sabia que 2/3 da população carcerária, até um pouco mais, são negros. 80% da população carcerária é negros. Sim. 80% de quem mora na favela é negro. E aí,
uma vez na escola, lá no EME, um aluno questionou comigo que ele era contra as cotas raciais nas universidades. Meu Sabe Deus. qual a pergunta que eu fiz a ele? Perguntei para ele assim: quantos negros médicos te atenderam na sua vida? Nenhum. Na minha vida, nenhum. Então quer dizer que não tem? É difícil achar. Não. Você está entendendo agora você? Aí eu te pergunto, mas por que que não tem? Se a população brasileira é maior de negros, por que que não era para ter mais negros como prefeito, mais negros como médicos, mais negro como advogado, mais negro como governador? Nós não somos a maioria? Pois é, mas a minoria sempre ganha coisa boa. Mas é porque nós não temos, assim, quando eu falo nós, a população do Brasil, que é negra, não tem condições de ter acesso à educação como nós, como eu tive, como vocês estão tendo. A grande maioria não tem. Não tem E tipo tudo assim, melhor, né? Então talvez eu nunca sofri preconceito, talvez vocês nunca vão sofrer preconceito, porque vocês convivem com a classe alta da sociedade média e média alta. Vocês são conhecidos. Todo mundo sabe quem é o Gustavo, sabe quem é a Luana. Agora, será que se você morasse na periferia e viesse ao centro e entrasse numa loja dessa de Linhares, será que as pessoas não iam olhar para você de lado? pois Poxa, é. Só que aí também vai o problema que o país podia ter uma educação pública boa, né? isso é verdade. Olha, Luana, eu não sei se você conhece, vocês, Gustavo, também conhecem o sul do Brasil, né? Eu fui no sul do Brasil e eu entrei no shopping Blumenau, cara. Isso nunca me saiu da minha mente, cara. Eu nunca fui tão bem atendido na minha vida como eu fui numa loja lá no shopping Blumenau. Gente, o que é Linhares? Linhares é o nosso pior lugar de atendimento, tá, gente? Gente, Uhum. atendimento espetacular. Pessoa extremamente educada, todo mundo muito educado. O sul do Brasil é completamente diferente. Claro que no sul tem um preconceito maior, mas se essa educação, com esse trabalho de conscientização fosse feito no sul e a educação do sul fosse trazida para o Brasil todo, nós seríamos um país muito melhor. Nós somos muito mal educados. A gente não dá passagem para o pedestre na faixa de pedestre, a gente não para para o outro seguir, a gente não pede, não dá bom dia, não dá boa tarde, não falei como é que vocês estão. Nós somos muito mal educados, extremamente mal O educados. Brasil é um país de ninguém, assim. E hoje mesmo eu tava pensando, tipo assim, tudo que eu planejo pro meu futuro, não tem? Não dá pra eu fazer aqui nesse país, entendeu? Tipo, não dá. Eu fico pensando como é que eu vou planejar uma vida legal nesse país. Uhum. Como que eu vou pensar em criar umas crianças nesse país? Então, a Que gente, horror. Luana, mas a gente tem que pensar que nós podemos ser diferentes. Então, se você cria na sua casa e na sua família, e o outro cria na dele, e o outro cria na dele, a gente vai melhorando o nosso país. A gente não pode pensar assim, tipo, eu sei que tem muitos brasileiros que fazem isso, né? Na primeira oportunidade, ó, vaza. Nossa, Fora. eu queria muito, demais. Eu sei disso. Né? Primeira oportunidade, ó, vazou, vai morar na Europa, vai morar nos Estados Unidos, vai morar no Canadá. Tem vários amigos que fizeram isso. Foi embora para a Europa, Estados Unidos, Canadá. Estão para lá. Estão melhor do que aqui. E assiste o Brasil só pela televisão. Então, tipo assim, não pertence mais a esse Brasil. Alguns deles até casaram para lá e têm uma vida, família para lá. Só que eu penso assim, é, é fácil fazer isso. Só que você deixa pessoas aqui da sua família. Não dá para levar todo mundo. Então, É, quando você sai do Brasil para viver a sua vida um pouco melhor, é como se você abandonasse os seus. é ser muito egoísta, né? Você abandonasse os seus. E esse é um grande Ser problema que muito acontece. egoísta. Quando eu penso nisso, eu fico, meu Deus, como eu sou egoísta. Né? Você quer pensar em você e a sua família. Você não tem como levar todo mundo. Então você vai ter uma vida legal em um país de primeiro mundo, vai ter acesso à saúde, educação, conhecimento, viagens, tudo para você, só você. E o resto? Vão viver por um telefone, por uma videochamada que você vai fazer. Então por isso que às vezes eu fico pensando em não sair.
Galera, então mostrei para vocês o que era ressonância. Deixa eu voltar aqui. Vou falar sobre difração e acabou, tá? Acabou nossa aula de hoje. O que é difração? A difração é toda vez que uma onda passa, encontrar um obstáculo e ela contornar. Lembra? Se ela bate nesse obstáculo e volta, é reflexão. Se ela bate e continua, refração. Agora, se ela bate e contorna, difração. Então, por exemplo, ó, essa pessoa está aqui lendo o jornal, explodiu alguma coisa do outro lado do muro e ela conseguiu ouvir. Por que ela conseguiu ouvir? Porque o som contornou o muro. E esse fenômeno é chamado de difração. Todas as ondas sofrem difração. O problema, professor, mas por que eu não consigo enxergar a difração da luz? Porque, para que ocorra a difração, esse obstáculo, esse orifício, tem que ser na ordem do comprimento de onda dessa onda. Como o comprimento da luz visível é na ordem de 10 a menos 5 metros, a gente tem muita dificuldade para encontrar um obstáculo, uma fenda para essa luz sofrer difração. Então, a gente só consegue ver isso no laboratório. Agora, no cotidiano, não dá para ver a difração da luz. Agora, o som dá. Essa também é uma das justificativas, porque numa cidade, por exemplo, eu não preciso ter várias torres de rádio, né? Várias torres de rádio, torres de TV, eu não preciso ter tantas. Por exemplo, numa cidade, uma torre só de TV e de rádio já resolve meu problema. Aí a galera pergunta, por quê, professor? Porque as ondas de rádio, de TV, elas conseguem contornar os obstáculos. Então, ela contorna as casas, os edifícios e vai e segue. Porque elas têm um comprimento de onda muito grande. Já de telefone celular, não. Elas não conseguem contornar tantos obstáculos. Por isso que eu preciso de, em áreas e áreas, colocar torres de celular. Você pode ver que todo bairro tem 2, 3 torres de celular. Por quê? Porque as ondas de celular, por elas terem comprimento de ondas menores, elas sofrem difração. É mais raro elas sofrer difração. Então, quando elas encontram um obstáculo que é maior do que esse comprimento de onda, ela bate e volta. Elas sofrem reflexão. Se elas voltarem, elas não vão chegar ao meu telefone celular. Aí eu vou ficar sem área. Por isso que eu tenho que colocar aqui no bairro que eu moro, mesmo em Interlagos, deve ter umas 10 torres de celular. Para quê? Para evidenciar que eu vou ter qualidade nesse meu sinal. Galera, então, é isso. A polêmica falo para vocês amanhã não, segunda-feira, e falo para vocês do cálculo de refração e interferência. Alguma pergunta para vocês aí? Tá de boa? Tranquilo? Eu mando o exercício para vocês pelo grupo de vocês, tá claro? Top. Ok. Galera, ó, um grande abraço, um prazerzão estar com vocês, tá? Estão participando, a nossa dependência vai ser irada. Valeu, galera, um abraço, tchau, Gustavo, tchau, Luana. Valeu. Obrigada. Tchau. De nada, tchau. Tchau, valeu. Valeu.